menino. Aí eu falei, hoje vamos ver se pelo menos entra ele mais uma, né? Que é os que costumam entrar. Hoje entrou a menina e o menino não entrou. Aí eu perguntei Nossa, pra ela, nossa, por que que você não entrou antes? Aí eu assisti as duas primeiras aulas, depois, deixa eu ver, na minha aula, ela assistiu as duas primeiras aulas mas por que que e será dormiu. que isso acontece, professor? Ah, falta de interesse, falta. Ela assistiu as duas primeiras aulas, certo? Estava deitado no sofá, na cama, sei lá, e dormiu. Aí foi acordar, já tinha acabado as aulas. É, Coitado, professor. mas os nono ano tá bem, não, mas está acontecendo com todos os professores, os dois nonos tá bem complicado. Nem aqui, ó, vocês verem, Mas eu tem. não posso assistir a nenhuma aula deitada, porque eu tô com Aqui, muito ó. sono. Não, se ficar deitado é muito perigoso. Eu tô numa faixa de idade que O eu já quê? não durmo. Não vai ser Eu não sentado? tenho A pessoa se esconde. esse problema. Eu não durmo durante o dia, né? Eu posso estar morrendo de sono, eu não durmo. Mas eu sei que tem gente é que nem meu pai. Meu pai, qualquer lugar que ele encosta, ele não dá 2 minutos, ele tá roncando. Minha mãe é igual, minha mãe não ronca, ela fica parecendo retardada mesmo. Ela fica com a boca Meu aberta, pai ronca não vai muito. meia bem. Mas ele, assim, ele tá aqui, é direto e reto. Por exemplo, tô na sala lá assistindo televisão com ele tá sentado, ele tem uma poltrona, né? Aqui eu acho que não dá pra ver. Dá pra ver um pouquinho dela aqui no cantinho. Ele senta na poltrona, eu tô lá, e papai, olha lá, que legal. Aí ele não responde, aí eu olho, ele tá lá. Mas é que também mas ele sempre foi assim. É que nem meu avô também. E Quantos anos ele tem? agora que ele tá com 69 anos de idade, então agora que ele tá, Ele tá que nem meu avô. Eu vou na cozinha, certo? Eu tô na sala, vou na cozinha. Quando eu volto, ele já tá dormindo. minha bisa mora na casa de cima da minha avó. Ela fala assim: Nossa, eu não sei porque eu não consigo dormir de direito, ainda mais que Não, eu nem de tarde. não, Toda vez que nós vai lá, ela tá dormindo. todo dia, nós vamos deitar, né? Eu vou lá, chamo ele, a gente deita, que eu fico acordado até 11 horas, 11 e Eu pouco, percebi né? uma coisa, Aí a professor. gente deita, né? Ele tava dormindo, né? Lá na sala. Aí a gente deita, aí 4 horas da manhã ele acorda. Eu percebi uma Ó, coisa, professor. assim, hum. Minha avó, ela dorme melhor de dia. De noite, ela não consegue dormir. Ela tem um delírio na cabeça é Acontece isso. difícil ela dormir. Ela dorme meia-noite e acorda às 7 horas. É que o pessoal mais velho, eles é acostumado, eles tinham que acordar cedo para trabalhar, para ajudar em casa e tal. Então eles pegou esse costume. E aí dorme durante o dia, porque agora não tá trabalhando, que meu pai é Mas a minha avó aposentado, não ainda é um trabalha, pouquinho aí pior. Minha avó vai ele vai dormir ficar à toa, meia-noite e sem acorda às fazer 5 da nada, manhã. ele dorme, né? Ó, pessoal, então vamos lá, deixa eu colocar, senão depois não dá tempo da gente assistir tudo, É o tá? Pet? Ah, não, é Não, aquele é o vídeo lá vídeo, do trem, da né? locomotiva. Isso. Professor, pra que falar de aula? O papo aqui tá tão bom. Estou Centro de cidade reacionando. Ó, nascida e transformada com a ferrovia. Mas a partir da década de 50, virou cidade morta. Na Paulista Paranapiacaba, surgiu uma vila inglesa só para funcionários da ferrovia São Paulo Railway. Um pedaço de Londres, no Brasil. Na época da taipa de pilão, o Brasil conheceu o primeiro projeto de casas pré-fabricadas. Uma vila planejada, com quarteirões exatos, todas as casas ao meio do lote, jardins por todos os lados. Um lugar iluminado pelas linhas do trem. Telhados da França, tijolos da Inglaterra e madeira da Irlanda. As casas eram distribuídas por seções. Cada engenheiro tinha um número de casas para abrigar os seus ferroviários. E eles começavam sempre numa casa mais simples, né? Não importava o número de pessoas que essa família comportava. E aí, conforme iam fazendo carreira dentro da empresa, eles iam mudando de casa. No topo da colina, o castelo. A casa do engenheiro-chefe.
Se você vê os cômodos onde trabalhava o engenheiro, realmente, as janelas estão colocadas de maneira estratégica a observar pontos que eram importantes de serem observados. Então, existia uma pressão psicológica, as pessoas se sentiam observadas. Zélia chegou na década de 60. É uma das mais antigas moradoras de Paranapiacaba. Quando eu abro a minha janela, eu penso assim, quantas mãos já fizeram isso, né? Quantas pessoas já viram essa mesma paisagem. O romantismo da Maria Fumaça fez das estações ponto de encontro. Para alguns, as linhas do destino se cruzaram para sempre. Dona Lucinda era uma artista solitária. Até o guarda-chaves, o seu Antônio, dar a cantada certeira. Uma noite ele foi fazer uma serenata para mim, cantou uma música lá muito bonita, né? E na época nem podia abrir a janela, as pessoas não podiam abrir, nem a janela não podia abrir. O namoro não era devagar como a Maria Fumaça. Mas um dia o trem acelerou. Depois ele falou para mim assim, olha, mas que beleza. Oi? Uma hora ela falou, por que não podia abrir a janela? Tinha algum problema, alguma coisa naquela época? Era o costume antigamente, né? Não podia namorar em aberto. Antigamente era bem mais fechado, né? Então, que nem a minha mãe mesmo, meu pai, os namoros deles, meu pai teve que ir lá pedir pro meu avô, né? Eles conheceram, assim, era na praça, lá na Conde Ribeiro. Ela conta pra mim, aqui em Guaxupé era desse jeito. As moças passavam de um lado, os moços passavam do outro. E ficava olhando, dava com a mão e tal. E era isso. Aí, quando ia namorar, era assim, no máximo pegar na mão, não beijava, não coisava nem nada do tipo. E aí, quando ele ia assim, ele não podia, porque senão a moça era considerada uma moça, como é que fala? Que ela não era pura, que não era coisa, pegava mal, sabe, para ela e para a família. Então, eles tinham muito controle, tá? Era o costume da época, a forma como eles viviam, né? Não é errado, era só a forma como eles viviam. Da noite, olha a lua lá, que beleza. Aí eu fiquei bobo, né? Fui olhar a lua, ele próprio na minha testa, me beijou na testa. Foi vagabundo. Tá pensando que eu sou essas moças que não se agarrar aí? Não sou dessas, não. O beijo roubado, né? Foi roubado primeiro, né? E agora, pode dar beijo? Beijo agora. Agora pode? Pode. Ô, Santoro, faz beijo. Agora tá à vontade. Depois do beijo, veio o casamento. Vidas semeadas pela estrada de ferro. Um sentimento eterno, como a paixão pelo trem. Se for para eu escolher outro Antônio, podia vir do céu como escolher outro, né? Marido 100%, graças a Deus, né? Continua namorado ainda? Continuem namorados, eternos enamorados, né? A sedução de uma viagem de trem no século XXI, no Brasil e na Europa. Veja a seguir. Após a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, teve dificuldades na importação de material. Entre 1935 e 50, as concessões foram vencendo e o governo passou a controlar as companhias. Em 57 nasceu a Rede Ferroviária Federal. Uniu 22 ferrovias do país, mas foi o último suspiro do trem. O trem transportou nossas riquezas. Então aí, ó, nessa época que começa a acabar, né, a ferrovia no Brasil, porque passa tudo para o governo, né, antes mantinha porque cada lugar era uma empresa, que nem hoje é as empresas de ônibus, né, para cada lugar tem um grupo de empresa ali que faz as viagens e tal, né. Então, aí tem competitividade, tem umas que é mais barato, outras é mais cara, né, e tal. Aí o trem ficou tudo por conta do governo, juntou tudo, então muito lugar fechou, onde eles achavam que não era importante, que nem aqui, né, aqui parou de passar. Por quê? Para eles, não valia a pena, né,
valia a pena transportar por caminhão. Então, eles cortaram essa linha que tinha aqui. Mas aí Manteve uma só coisa nas... que eu não entendi que foi. Falou uma hora que era no último take, falou que era do século XXI. Aí já pulou para uma parte. Mas em que ano foi isso que aconteceu? 21 é a partir de 1900. Então, a Clear está falando metade do século XXI. Então, a partir da década de 50, 60, 70, por aí. Tá nessa época ali. Nessa época, dos anos 50 até os anos 70, 80, tá? É porque, infelizmente, ele deu uma cortadinha ali, né? Porque seria o intervalo, tá? Aí ele cortou um pedacinho, tá? Mas é basicamente isso, tá? Encurtou distâncias nas viagens de passageiros, mas não conquistou a simpatia de nossos governantes. A partir da década de 60, embarcou rumo à decadência. O presidente 60 e Washington 70. Luiz já dizia que governar é abrir estradas. E quando Juscelino Kubitschek assumiu em 1956, o Brasil começou a sair dos trilhos. Deixou de ser um país de primeira classe da ferrovia. Me acompanhem nessa viagem. Voltei. O mapa ferroviário de 1958 mostra quando nossas estradas de ferro atingiram a extensão Olha quantas máxima, estradas de ferro cerca que de tinha, 38 58. mil quilômetros, quase a distância de ida e volta até o Japão. O mapa mais recente, o de 2007, revela uma ferrovia menor. Perdemos 10 mil quilômetros de linhas. Mas não se engane, daquelas que ficaram, 62% estão ociosas ou abandonadas, segundo a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ferrovia parou e deu passagem ao transporte rodoviário. O país esqueceu o trem e incentivou a indústria automobilística. Queria chegar mais rápido ao progresso. Mas hoje, nos grandes centros, a velocidade é bem menor que a da Maria Fumaça. Na contramão da história, um trem de passageiros ainda resiste. Na estação de Belo Horizonte, a dor de quem fica e a alegria de quem vai. Pela primeira vez, o trem de Minas ao Espírito Santo é uma novidade para a cabeleireira Regina. Um sonho que eu tenho há muito tempo, todo mundo fala. Mas há mais de um século essa viagem é realizada todos os dias. São mais de 600 quilômetros, passando por cidades como Itabira, João Monlevade, Ipatinga, Governador Valadares. Cenários exclusivos da janela do trem. Sempre tem um ribeirãozinho, você viu lá? A ferrovia, por onde passa 40% do transporte de carga do Brasil, atravessa uma área explorada pela maior mineradora do país. Gente, olha só. Dentro do trem, Regina descobre um novo mundo. Essa parte aqui é a parte do cheirinho, ó. Boa, muito bom, muito bom. Essa é a classe econômica, sem ar-condicionado, mas cheia de calor humano. Seu Silas, 75 anos, já fez esse mesmo trecho no trem do passado. Andei na Maria Fumaça, aquele fogo da Maria Fumaça, queimava o chapéu, queimava o terno da pessoa. E agora, como é que tá? Agora tá uma maravilha, né? Ele mora em Belo Horizonte e, graças ao trem, pode visitar a filha em Governador Valadares. Eu gosto de viajar de trem. Por quê? Eu gosto porque é calmo, né? Você viaja com gente igual a você mesmo, né? E todo mundo igual. 13 horas de viagem. E a janela do trem é o divã de Regina. Eu acho que você faz uma reflexão, né? Com você mesmo, né? Você esquece de tudo, só vê natureza, vento, vento. O trem partiu de Belo Horizonte às 7 da manhã e chega em Vila Velha, na Grande Vitória, às 8 da noite. Então foi bom te conhecer, viu? Mais uma boa amizade desembarca na estação. Vocês viram, nesse caso, o trem ele não é tão rápido. Então, para o transporte de pessoas, nesse sentido, ele não é tão bom, né? Porque se você for pensar assim, de fazer rápido a viagem, é melhor ir de carro ou de avião, né? Porque você vai levar algumas horas, né? Vocês viram, levou 13 horas para fazer a viagem. Talvez de carro ele levasse bem menos, né? Porque está indo a distância é grande, está indo de Belo Horizonte para Vitória, né? No Espírito Santo. Mas agora, naquele outro que a gente viu enquanto eles estavam ali, passou um outro trem cheio de minério, né?
Para carga é muito bom, Eu já porque a viajei carga nesse não tempo. importa se demorar mais, porque a quantidade é melhor do que o tempo, né? Então, como está levando muito, aí compensa, né? Muita carga. Agora, como eles estão indo para passear, aí compensa fazer uma viagem mais longa também. E normalmente é bem mais barato do que você pagar um ônibus, né? Eu fui, que nem a última vez que eu fui para São Paulo, que eu fui com meu pai na casa do meu irmão, foi mais de R$ 200 a passagem. É bem caro, foi cento e pouco para cada um, tá? E provavelmente agora deve estar até mais caro por causa do O corona, senhor né? teria mais ou menos uma estimativa de quanto seria uma passagem de trem daqui até São Paulo? Eu nem sei se tem linha de trem daqui para São Paulo. Eu acho que não tem, né? Pelo que eles estão falando, e essa é uma das poucas que tem, né? Hoje em dia, as linhas de trem, normalmente, a maioria são só para transporte de carga, né? Essas que faz transporte passageiro é muito raro. Normalmente é só em lugar turístico, alguma coisa assim, ou que nem essa, uma das poucas, né, que sobreviveu. Depois eu dou uma olhada, enquanto vocês querem, eu continuo assistindo, eu vou dar uma olhada O aqui, ver se eu único, descubro, tá? eu acho que o único que eu conheci o trem, sabe, que transporta a gente é o metrô lá em São Paulo. Mas o metrô já não é, o metrô é outro sentido, né? Que é uma coisa assim, é diferente um pouco do trem e é só dentro da cidade, né? É isso, toda cidade grande tem. O metrô tem porque é uma forma rápida de transporte urbano. Agora, o contrário, ó, esse aqui já é muito Fórmula rápido, 1 é o dos trem bala. trilhos. Veículo de transporte mais rápido da Terra. Nós vamos agora fazer uma viagem pelo trem do futuro, a 300 km por hora, da Inglaterra para a França, a bordo do Eurotrem, mais alta tecnologia aqui da Europa. Londres e Paris estão separadas por mais de 600 quilômetros e uma fronteira natural, o Canal da Mancha. Em 1994, foi construído um túnel submarino para fazer essa ligação de trem, com a mais moderna engenharia ferroviária. Opa! Porta automática aqui, tem que saber manuseá-la, né? O conforto aqui é impressionante, né? Tudo acarpetado, né? As poltronas todas bem confortáveis pelo jeito, né? E o trem já está circulando aqui, porque a gente chegou um pouquinho atrasado. A pontualidade é britânica, né? Aqui é o bar. O bar divide a primeira classe e a segunda classe. Estou com mais habilidade na porta automática agora. Estamos entrando na segunda classe. Aqui as poltronas são um pouco menores, a gente começa a perceber, mas também são acolchoadas, né? Também confortáveis, bem melhores que os trens que a gente está acostumado a ver no Brasil. Nós vamos agora passar pelo túnel do Canal da Mancha. Uma viagem de 50 quilômetros passando pelo mar. É a mais alta tecnologia, mas para falar a verdade, essa viagem agora não tem muita graça, né? Porque agora é esse escuro, esse breu, durante um bom tempo, né? Eles estão num túnel debaixo do mar, viu, gente? Entre a Inglaterra e a França. Quem imaginaria um trem a 60 metros de profundidade no Oceano Atlântico e ainda conectado ao mundo? Em cada carro, uma nova nacionalidade. Oi, mãe! Até A carioca eu queria. Alessandra e o marido Estranho inglês pra mim, tá vão louco. passar o fim de semana em Paris. Se fosse de avião, ela pagaria praticamente o mesmo preço. Mas o trem traz outras vantagens. Não tem as tremidas, né? Melhor ainda. Dá pra ver a paisagem. Ainda tem a paisagem, exatamente. O Eurotrem tem 18 partidas diárias para a França. Um transporte seguro e rápido. Então esse trem bala, 2 horas um e 20 avião, de né? viagem. Ele é bem A gente nem rápido. sentiu o tempo passar. Já estamos em território francês. Uma viagem muito agradável. Bem que poderia ser assim também no Brasil, né? Eles queriam colocar um desse, né? O governo tem plano de colocar um trem desse tipo, ligando Rio e São Paulo. Os 100 anos da Madeira Mamoré e o apito do trem fantasma. Antes de eu trocar aqui,
aquele ali que ele passou de Minas a Vitória, a viagem, quer ver? Eu achei o custo da passagem dele, ó. Qual é esse No trem fantasma? econômico, no econômico é 73, no executivo é 105. Eu não achei aqui se tem trem de São Paulo, Belo Horizonte para São Paulo. Acho que não tem, Não, tá? mas então é bem mais barato, né? Não, Porque, bem por mais exemplo, barato, você gente. falou, Essa viagem de uma ônibus ficaria bem passagem mais foi cara. 200. Ô, Então professor, provavelmente é bem mais barato. Claro, leva mais tempo, mas... Oi. o que ele falou no final sobre esse trem fantasma? Ah, é que ele vai passar na próxima parte. É uma linha de trem que teve lá no norte do país que morreu muita gente construindo ela. E Mas, provavelmente eles mas falam que ela é assombrada, tá? Jesus Maria José, se eu fosse, eu não ia nesse trem, não. Eu, medrosa, do jeito que eu sou? Ah, não. E como é que eles iam conseguir construir lá no fundo também? Hã? Como é que eles conseguiam construir uma estação de trem lá no fundo do mar? O túnel, né? Não é a estação, é o túnel. É, sim, o túnel. Mas eles conseguiram, tem como. Não me Eu não pergunte consigo como. fazer isso nem no Minecraft, eu vou conseguir fazer isso na vida real. Mas eles provavelmente usaram alguma tecnologia bem de construção, né? Concreto, provavelmente com concreto, né? Que resiste à água, né? Que é impermeável, coisa do tipo, né? E provavelmente alguns materiais. Não foi uma coisa que foi assim de um dia para o outro, né, gente? Isso a gente pode dizer. Com certeza foi algo Professor, feito. Oi. mas eles pintaram com a tinta da Coral impermeável. Dá pra na cabeça. Nossa, Giovana. Ô, gente, vou tirar meio ponto da Giovana só pela piada ruim, viu? Olha, pessoal, que coisa feia! Ó, vamos colocar para dar tempo, que vai dar tempo da gente assistir o último. Professor, você também imagina. Seria Com muito o bom se tempo, desse pra. o trem não Seria muito bom se desse para viajar de trem para outro país. Então, não só para outro país, né? Só essas viagens aqui dentro do país mesmo, que o Brasil é tão grande, né? Mas ali no outro lado deu, né? Eu ainda vou. Eu já marquei com meu irmão agora nas férias do meio de ano. Eu vou com ele e o meu pai lá nas cidades históricas de Minas. Ribeirão, Ouro Preto, essas coisas, sabe? E acho que lá tem uma linha desses trens antigos, sabe? Tem para passeio. Eu quero ver. Então vamos ver essa última parte. Mas para evoluir, é preciso vencer desafios. No norte do país, a força das locomotivas impulsionou um sonho: desbravar a maior floresta tropical do mundo. Mas as feridas abertas na mata fizeram o homem conhecer o inferno. Assusta não, Giovana. 6.000 mortos. A ambição do homem na Amazônia custou vidas e uma fortuna em dinheiro. Pelos valores atualizados, o equivalente a 2,5 bilhões de reais. Investimento que hoje é corroído pela ferrugem. Aqui no cemitério das máquinas estão as poderosas locomotivas tragadas pela mata, aprisionadas para sempre na floresta que um dia ousaram atravessar. Os espíritos da selva transformaram trens em sucata e sepultaram sonhos. Uma estrada de ferro que custou mais caro para o Brasil foi essa, né? Em dinheiro e em vidas. A ferrovia nasceu em Rondônia, num período marcado por guerras e a necessidade de novos caminhos para escoar a borracha que vinha da vizinha Bolívia. A ligação com o Brasil pelos rios Madeira e Mamoré era uma travessia perigosa. Vencer os obstáculos naturais para atravessar a floresta amazônica com 360 quilômetros de trilhos foi um desafio maior do que as empreiteiras inglesas e americanas imaginavam. Durante 40 anos, foram 3 tentativas. Embarcações inteiras com material de trabalho foram tragadas pela fúria das correntezas. O terreno hostil empurrou locomotivas para o abismo.
E milhares de imigrantes europeus acabaram derrubados por um mosquito, o da malária. Era triste mesmo, por isso que chama Ferrovia do Diabo. Em troca do território onde hoje fica o estado do Acre, o Brasil se empenhou em ajudar a Bolívia na construção da Madeira Mamoré. E enfim, a Ferrovia do Diabo nasceu, já condenada por uma maldição. Quando ela acabou de ser construída em 1912, a borracha já estava em decadência. Então ela já nasceu deficitária em termos comerciais. Viu? Eles construíram a estrada. Eles construíram. Oi? É que enquanto tava passando o vídeo, seu microfone tava dando interferência. Ah, tá. Não, bom saber que aí eu paro o vídeo quando eu for falar. Mas vocês viram o que ele falou? A estrada foi construída, né? A estrada de ferro, na ferrovia, foi construída para escoar a produção de borracha, né? Porque a borracha era feita da seiva da seringueira, que era retirada ali na zona norte da Amazônia, né? E era um acordo do Brasil com a Bolívia, né? Construir a estrada de ferro, né? Só que quando terminou de construir ela, a borracha já não estava valendo nada. Então, no final das contas, quando terminou, já não tinha mais necessidade. E aí, o que aconteceu? Ela foi abandonada, porque não tinha mais uso, tá? A ferrovia que encurtou vidas também teve história breve, apenas 60 anos. Foi desativado sob a dor da despedida. A população toda reunida aqui embaixo. E o trem apitou pela última vez. 4 décadas depois da desativação oficial da estrada de ferro Madeira Mamoré, o apito da Maria Fumaça ainda ecoa pela mata. Só não se sabe o destino nem a direção do trem. Ele percorre a floresta transportando lendas, crenças, imaginação. São muitos os relatos sobre o veículo que parte da Estação do Além, o trem fantasma. Eu vi o trem fantasma. Eu vi no quilômetro 5,5 da estrada de ferro, uma noite, tipo assim, 7 horas da noite. Eu escutei o trem apitar, numa curva. Né? Rapaz, o trem, tira uma cegonha. E fiquemos lá sentados no banco da cegonha. Aí, pô, cara, esse trem não passa. A imagem nítida do trem não dava para ver porque era uma escuridão total. Mas o farol bem próximo, ao ponto de a gente temer assim pela segurança. Com a passagem comprada com a própria vida, trabalhadores do outro mundo também são vistos à espera do trem. Existe a lenda de que os espíritos à noite dos enterrados nesse cemitério da Candelária saem, vão para a beira da linha do trem, onde passava o trem na época. Ô, professor. Eu vou pular essa parte, tá? Não, tá legal. Não, mas vocês estão com medo aí? Eu não tô, não. Oh, mas eu já vi filme pior. Eu já vi pode ser, então? Não, que vocês quiserem, eu pulo. Tomara que não. Então tá jóia, então vou deixar, tá? Quem tinha uma pedra porque já caiu? Mas não precisa preocupar não, tá, gente? Que isso aí é só o pessoal tá acreditando, não quer dizer que é verdade, né? Também existe a lojinha da irmã ali, ó. Tem a lojinha onde vende, vai lá comprar Deus pra nós rezar. Deixa eu colocar de novo, então. Para que eles possam voltar. Apesar que tá acabando a aula, já tá na hora de acabar a aula. Pra falar a verdade, uma vez eu tava aqui e vi um senhor dali assim, ó. Um senhor todo sujo. Aí enquanto eu entrei aqui no barzinho, né, mas foi coisa rápida, que eu entrei, que eu olhei pra cá assim, que eu olhei e não vi mais ninguém. Pra mim, eu vinha só. Mas pra mim vinha uma mulher do lado. Aí quando eu cheguei bem onde é a 53, dentro de um cemitério, ali desapareceu. Em Guajará-Mirim, o ponto final da linha, José Máximo Lemos, o Zé do Apito, é o último a usar a estrada de ferro.
O ex-maquinista da ferrovia leva no velho trole as gerações que nunca viram o trem. O trole foi construído por ele mesmo e usado para transportar trabalhadores na década de 80. O senhor gostava do trabalho de maquinista? Gostava. Gostava e ainda gosto. Isso é um tesouro pro senhor. É. O senhor não empresta, não vende? Nem vendo, nem empresta. Qual é o sonho que o senhor tem, seu Zé? É da estrada de ferro voltar. Esse é o sonho que eu sonho. A locomotiva do progresso, que um dia transportou sonhos e esperanças, hoje viaja nos trilhos da saudade. Eu considero uma obra de arte. Como eles conseguiram construir alguma coisa tão linda, tão perfeita, numa época tão difícil. E hoje, com a tecnologia que nós temos, não se faz uma Maria Fumaça de tão perfeita assim. Pai Já terminou? e filho. Terminando já, tá? Vou ficar só um pouquinho, que falta só 4 minutinhos. Diesel e eletricidade. Seu Vicente dedicou meio século a Maria Fumaça. Quem trabalhou mais? Eu, sem dúvida. Por quê? Porque na minha época não tinha recursos. Homem e máquina se completaram na história do trem. Ah, Só esse pedacinho que falta, tá, gente? Já tô parando. O trem passar, a gente... É como se não estivesse trabalhando, olhar para ver se está tudo certinho, se tá... O coração bate mais forte. Bate mais forte. O senhor também, senhor? Também, nossa, mãe, é que eu pensava que isso aí era meu. Os caminhos abertos pelos pioneiros movem paixões e carregam saudade. Servem de inspiração na grande viagem da vida. É uma máquina de ferro que mexe com o coração das pessoas. Mexe sim, isso aqui é minha vida, eu falei, né? E sempre falo. É isso, tá, gente? Agora no finalzinho é só eles falando. Isso aqui. Aí, Giovana, nós vamos trazer o trem aqui para Gospé também, né? Que aqui tinha, tem que voltar aqui também, né? Tá bom, mas não vai funcionar naquele, tá ótimo. Tchau, professor. Tchau, tchau.